Olá, boa noite. Bem-vinda a mais uma live. Estou aqui colocando o nosso tema de hoje, que é vergonha de deixar os familiares e amigos verem que você engordou. Sabe aquele constrangimento de, e agora? Vou encontrar com as pessoas e as pessoas vão ver que eu engordei ou que eu não consegui emagrecer como eu tinha prometido, como eu tinha dito que eu ia fazer, e agora eu vou ter que encarar essa situação, vou ter que encarar comentários ou olhares reprovadores. Para quem não me conhece, eu sou Marta Fonseca, psicóloga, mentora de emagrecimento, e eu ajudo mulheres a emagrecerem com leveza 10 quilos em 12 semanas. E aí nessa live de hoje vamos conversar então sobre a vergonha de ter engordado, a vergonha de estar com sobrepeso, de não conseguir emagrecer e como lidar com essa situação diante das pessoas queridas, amigos, familiares. E até o final da live eu vou trazer aqui algumas reflexões e dicas de como lidar com essa situação, porque é bastante incômoda, constrangedora, nos faz nos sentir menos e incompetentes, indisciplinadas, toda aquela imagem negativa que o engordar e o não conseguir se controlar, não conseguir emagrecer traz aí, como se fosse um problema, um defeito meu, né, nosso, e não uma questão maior. E aí eu quero te dizer que não é culpa sua não conseguir, e a gente tem que lidar com essa vergonha, com esse constrangimento de uma forma que ele não termine virando, na verdade, um obstáculo a você até conseguir mudar, conseguir emagrecer, conseguir se organizar aí num comportamento mais equilibrado ou mais adequado para você alcançar o seu objetivo. Porque, como eu sempre falo, a vergonha, a culpa, a autocrítica, eles não ajudam. Eles não são motivadores, não se transformam numa energia para mudança, e sim para depressão, para desmotivação, para insegurança, para o mal-estar. Então vamos dar um jeito de dar conta, de se livrar ou de, pelo menos gerenciar essa vergonha de uma forma melhor. Eu digo, não dá para se livrar porque é um sentimento humano, é um sentimento natural, mas viver sobre a vergonha, sobre a culpa, sobre o constrangimento é muito torturante. Então, fique até o final aqui dessa live que eu espero ajudar você a sair desse aprisionamento aí da vergonha. E eu falo disso de carteirinha, porque eu ainda sinto vergonhas, né, quando a gente não cumpre com uma coisa que a gente queria cumprir, mas em relação ao corpo, à comida, ao peso, eu não sinto mais, e realmente é um alívio muito grande. Mas eu sei o que é essa vergonha, eu já passei por muitas situações que me fizeram, né, me trouxeram esse sentimento aí tão forte da vergonha, e principalmente por decepcionar, claro, está muito na nossa cabeça, né? Às vezes as pessoas expressam, mas por supor que você decepcionou uma expectativa. Então, para mim, por exemplo, aconteceu algumas vezes, e era assim, meus pais eram separados, e eu morava numa cidade no interior de Goiás, em Perinópolis, e meu pai continuou no Rio, né? Eu sou do Rio originalmente, mas minha mãe se mudou lá para o interior de Goiás nessa época, e aí eu passava o período da escola com minha mãe e ia passar as férias no Rio de Janeiro, né? Que eu tinha meus amigos, que eu tinha toda a minha turma
ali da escola e da rua, e encontrava meu pai, encontrava... Oi, Arthur, obrigada pelos parabéns por estar aqui na live. A Mari também está entrando, as pessoas entrando. Bem-vindo todo mundo, vamos conversar. Pode mandar aqui comentários, dúvidas sobre o tema, que vou ter o maior prazer em responder e comentar. Então, voltando aqui à minha história. Então, eu passava o período da escola com a minha mãe nessa cidade, em Pirenópolis, e ia para o Rio passar as férias. E era aquela expectativa, né? Passar as férias no Rio. E aí eu engordei na primeira fase ali da minha vida, ali pelos 15 anos. E foi muito difícil ir para o Rio de férias, e chegar lá e perceber os comentários ou as perguntas, o que aconteceu, por que você está engordando. Meu pai ficou meio assim, meu pai sempre curioso, né? Ele nunca nunca fez uma pressão, uma exigência, mas sempre teve aquela ideia de que se a pessoa está engordando, é porque alguma coisa não está bem, é um sintoma, é um sinal de que tem alguma coisa que não está bem. Então, teve essa primeira fase aí da vergonha. E eu continuei, né? Eu comecei ali já a desenvolver a compulsão, então fui engordando. Aí, com 17 anos, fui fazer o intercâmbio na Austrália, aquele intercâmbio cultural que a gente passa um ano fora. E já fui ali uns quilos a mais, e quando eu voltei foi a fase mais, né, peso pesado, porque eu engordei 15 quilos lá na Austrália, então voltei com 25 quilos praticamente acima do meu peso, né? Eu tava com 80 quilos e pesava 55, meu normal, e já fui para a Austrália com uns 60 mais ou menos. Então eu engordei 20 quilos lá. E aí foi a fase mais difícil em relação à vergonha. Então, assim, eu sei o quanto que dói, o quanto que dá vontade de você nem encontrar com as pessoas. Ou então, sabe, a avestruz se esconde ali e, né, só o olhinho aparecendo. E aí foi que eu escutei muito dos comentários, meu pai vindo perguntar e conversar, o que está acontecendo, e aquela expectativa, aquela pressão para eu emagrecer. Aí voltei para minha casa lá no interior de Goiás, até conseguir emagrecer, né? No primeiro ano eu emagreci ali uns 10 quilos, só de voltar para uma alimentação mais saudável, mais comida de verdade, porque claro, na Austrália era aquela alimentação mais americana, né? De fast food, de churrasco não, na verdade hambúrguer, né? Que eu queria dizer, hambúrguer, batata frita e frango frito e pouca verdura, pouco legume. Então, foi fácil os primeiros 10 quilos, né? Mas depois emperrou ali o resto, porque já tinha mais a ver com a minha compulsão. E aí eu fui sentindo, assim, tive namorados, né? Tive um namorado lá na Austrália que foi me visitar no Brasil no segundo ano, e ele claramente falou, né? Não, eu esperava que você tivesse emagrecido mais, porque tinha essa questão, né? Nessa época aí, 91... 89, não tinha redes sociais, não tinha internet, então você não tinha como mostrar, né, a foto, como é que você estava, né? Tinha um elemento surpresa que, por um lado, tornava mais difícil, né? Porque você encontrava a pessoa e ela tinha aquele impacto, assim, né? Tipo, nossa! E aí não conseguia esconder a decepção. Então, nós dá vontade de nem encontrar com a pessoa. E é muito ruim, né? Porque a gente começa a se afastar, aí não quer ir pra praia, não quer vestir uma roupa, aí não tem a roupa, não quer ir pra festa, aí não se acha bonita, ou que tá legal, sei lá, dançar ou namorar. Então, você, pela vergonha, você vai limitando a sua vida, vai se isolando, vai diminuindo ali a sua autoestima, o seu amor próprio, o reconhecimento do seu valor. Então, é uma bola de neve que vai crescendo. E aí eu acho muito interessante, porque na minha época não tinha essa coisa do politicamente correto ou do constrangimento de falar sobre o peso da pessoa, né? Ou então essa coisa do body positive, que é o do corpo positivo, das pessoas terem um estímulo, né, ainda mais as mulheres, de se assumirem mesmo acima do peso, de não deixar de fazer as coisas.
e de se sentirem bem e bonitas, apesar de estar com sobrepeso, né? Na minha época era mais pesada ainda essa questão da pressão cultural, social, pelo menos era mais explícita, né? Não sei se agora talvez seja até mais difícil, porque ela é disfarçada, né? Ela é mais sutil, que as pessoas não podem comentar, não podem falar nada, não podem, enfim, criticar, mas a gente continua ou percebendo nas entrelinhas essa crítica, ou supondo, imaginando, né? A pessoa tá pensando que eu tô gorda, que eu tô feia, que horror, como que eu pude fazer isso, e por que que eu não fiz regime, dieta, por que que eu não emagreci. Então, ó, a crítica, né? A conversa interior fica ali rodando, então você termina que nem consegue relaxar, usufruir do momento, tá com as pessoas, porque tá ali naquele diálogo, naquela briga interna. Então, na minha época, não tinha todo esses cuidados, esse discurso, então as pessoas falavam mesmo, né? E o que é curioso é que ainda falam também, apesar de toda essa campanha, né? Tem a questão do body shaming, né? Que é um tipo de bullying, que é quando a pessoa critica ou faz piada, zomba do corpo, né, das pessoas, principalmente das mulheres, que tem mais um espaço assim das pessoas acharem que podem opinar, né? Então é uma situação que a gente precisa realmente cuidar, porque tem muito impacto na saúde mental, né? Então, o que é a vergonha? Vamos pensar assim, quer dizer, todo mundo sabe o que é vergonha, porque já sentiu de alguma forma, mas tentando entender melhor aí essa emoção, esse conceito, né? Então, a vergonha, ela é um sentimento de constrangimento, em que você considera que é inadequada, que está errada, que não está correspondendo às expectativas, que está de alguma forma inadequada, né? Não está se encaixando, não está atendendo ao que é esperado, e vem, claro, um temor da reprovação, do desamor, da falta de valor, né? Então é muito ligada, quem tem muita vergonha, geralmente, nossa, tá um barulhão aqui, parece um helicóptero, não sei, espero que não esteja atrapalhando, mas o nível de vergonha é muito relacionado a essa insegurança, né? O nível de insegurança e a essa vontade de agradar, de corresponder, de ser bem vista, de ser amada. Então a gente fica presa ali no que a gente supõe que a outra pessoa, as outras pessoas ou a sociedade estão pensando e esperando da gente, se a gente está sendo aprovado ou não. Então é uma vivência de nos colocar nessa posição de submissão, né? De querer atender ao outro e não a nós mesmas, né? Querer cumprir as expectativas, ser amada, ser aprovada, e você termina perdendo a sua liberdade, a sua flexibilidade e até a sua autenticidade, de você poder dizer, pois é, né? Pois é, fiz errado, não tô bem, ou então, tô acima do peso e tudo bem. Algumas mulheres conseguem, né? A gente vê até aí a expressão nas redes sociais, como eu falei, desse movimento do body positive, que às vezes eu acho que exagera também, não precisa ficar fazendo bandeira de sou gorda, mas sou bonita, sou gorda, mas sou feliz, né? Poder se assumir e tornar isso. Claro, eu entendo, tem todo o movimento político e às vezes precisa ali desse certo exagero, da campanha, da bandeira, mas eu tô falando em termos individuais e emocionais, né? Qualquer extremo a gente pode questionar se tá uma coisa tranquila, se tá equilibrado. Mas então, se você consegue aceitar suas falhas, aceitar que não vai agradar todo mundo, que não vai corresponder à expectativa e ficar tranquila, aí com certeza a vergonha vai ser menor, vai ser menos frequente. E uma coisa que a gente pode diferenciar para entender melhor é que a vergonha é diferente da culpa. A culpa, ela é também um sentimento natural, espontâneo do ser humano, e está relacionado a você considerar que fez algo errado. Então é uma avaliação mais do comportamento, dos seus atos.
E a vergonha é eu sou errada, eu sou inadequada, não é o meu comportamento. Então a culpa, ela é, vamos dizer assim, apesar de eu também trazer muito essa questão da culpa, né, que ela não é producente, não faz bem, quando é uma coisa exagerada, mas num nível equilibrado, num nível mais razoável, consciente, é até uma reação positiva. Se eu fiz alguma coisa de errado, se eu magoei alguém, se eu me enganei, se eu falhei, eu reconheço, olha, errei, né, me desculpe, foi mal, como é que eu posso fazer para remediar, para consertar, para melhorar a situação. Então você sente que fez algo de errado e pede desculpa por aquilo. A vergonha, ela tem a ver com o meu auto-julgamento, com o meu valor. Então não é que eu tenha feito algo de errado, mas eu sou errada. E aí é algo que não tem muito conserto, né? Porque se eu sou errada, como é que eu posso pedir desculpas? Eu fico ali só, muitas vezes, né, no constrangimento, na vergonha, tentando esconder, tentando me isolar ou tentando disfarçar. Então a vergonha, ela passa por uma reprovação da própria pessoa. Então é muito mais profundo, doloroso e, vamos dizer assim, não tem um ponto positivo, como a culpa tem, né? Que a culpa, ela tem essa possibilidade de você reconhecer, pedir desculpas, tentar remediar, consertar, refazer a situação, reconciliar ali com o outro, né? Fazer uma conexão. E a vergonha não, só te põe para baixo. Então a vergonha é bem pior. Vamos tomar cuidado aí, né? E você cuidar disso é importante, por quê? Porque as pesquisas mostram que a vergonha, ou, claro, uma vez ou outra, tudo bem, faz parte, né, da vida, qualquer ser humano passa por momentos de vergonha, de constrangimento. Mas o que eu tô falando é assim, estar em constante sentimento aí de vergonha e mergulhada nesse estado de constrangimento, de reprovação de si mesma, as pesquisas mostram que relaciona, né, correlaciona, aparece junto com depressão, com ansiedade, com distúrbios alimentares. Olha aí qual o impacto que pode ter então numa compulsão, num distúrbio de imagem, né, que você nunca está satisfeita com o seu corpo, que você está vendo sempre o corpo distorcido, às vezes pior ou mais, né, gordo do que realmente é, e aí aumenta a sentimento de vergonha, então aí vira uma bola de neve, então piora toda a visão de você mesmo, seu amor próprio, sua autoestima, e traz a depressão, a ansiedade, então pode piorar aí os distúrbios alimentares. E leva, como eu falei, a sentimentos de impotência, de não aceitação, o amor próprio vai lá embaixo, a autoestima, e a pessoa começa a se isolar, começa a deixar de se arriscar a fazer as coisas porque tem a vergonha, acha que não vai ficar bem, que as pessoas não vão, por exemplo, eu estou no trabalho e sou convidada para fazer uma palestra, uma apresentação, aí eu recuso porque eu tenho vergonha de estar ali no centro das atenções ou no palco, todo mundo me assistindo, que eu acho que vão ficar olhando para minha barriga, para o meu quadril, para minha gordura, para o meu peso e pensando que, nossa, que horrível, e não vão prestar atenção no que eu estou falando, ou eu não vou conseguir, né, prestar atenção no que eu tenho que falar porque eu estou ali pensando. Então a pessoa começa a excluir atividades, desafios, projetos, planos da sua vida por conta dessa vergonha. Então é realmente importante cuidar disso, porque a vida vai se empobrecendo, vai se limitando. A gente sabe que o isolamento, a solidão também traz aí vários riscos em termos de saúde mental, como depressão, como outros distúrbios. Então a gente tem que cuidar. Fica aparecendo uma coisa à toa, vergonha. Não, é sério, a gente precisa cuidar, porque pode ser um fator que esteja afetando em muito a sua saúde mental. E
o próprio, né, engordar, o próprio comer compulsivo. E tem isso, né? A pessoa tá constrangida, com vergonha, não se sente à vontade nem confortável em várias situações. Numa festa, numa apresentação no trabalho, numa praia, num clube. Então, ela termina, vamos dizer assim, deixando de ter outros prazeres da vida, como a convivência social, como poder sair, dançar, ir para uma praia, ou conquistar alguma coisa no trabalho. Então, o que, que vai sobrar? Vai sobrar comer. Comer sozinho, escondido em casa, até porque eu tenho vergonha de comer, porque se eu tô gorda não posso comer. Então, gente, vira uma bola de neve. Tô me lembrando de um comentário de uma pessoa numa das lives que falava que ela não tinha mais prazer, né? Que ela só pensava em comer o dia inteiro. Então eu coloquei essa questão de como fazer ali uma avaliação de como está a sua vida, os outros prazeres, porque não tem condição, né? De a pessoa só ter o comer como prazer, mas nessa situação de uma vida carregada de vergonha, que a pessoa vai se isolando, vai se limitando, se constrangendo das atividades da vida, o que vai sobrar? É só a comida, junto com o Netflix, né? Põe o Netflix ali, uma pipoca, sorvete, chocolate, batata frita, e eu passo ali a noite comendo sozinha e assistindo meu Netflix. E no dia seguinte, lá vem a ressaca e a vergonha, mesmo que ninguém saiba disso, mas não tem problema, eu já estou envergonhada por mim mesma, por me julgar, me criticar, e mais uma vez não conseguir, e aí continuo me isolando. Então, cuidado com essa bola de neve, pode virar aí uma avalanche e sair destruindo muita coisa. Se a gente pensar, né, nesses exemplos de pessoas que venceram a vergonha, como essas que eu falei que eu admiro, que estão acima do peso, mas que usam roupas teoricamente não aprovadas para quem está acima do peso, né? Uma roupa decotada, uma roupa justa. Eu acho super legal, porque você vê que a pessoa não tá nem aí, né? Se ela quer vestir aquela roupa, ela acha que tá legal, que tá bonito, ponto. Não importa se tem gente olhando, criticando, pensando, tem gente até falando mesmo, né? Hoje eu estava até lendo uma entrevista de uma mulher, uma escritora americana, que fala sobre a experiência dela de sobrepeso, até relacionado a abuso sexual, a traumas da infância. E aí falando que ela anda na rua e os homens, principalmente, gritam, né, assim, xingando, falando que o corpo dela é feio, é nojento, que ela tinha que emagrecer. Eu falo, gente, o que a pessoa tem a ver com isso, né? Pelo amor de Deus. Enfim, então quem tem coragem de se assumir e não se constranger, não se limitar na vida por conta do sobrepeso, isso é muito louvável, muito corajoso, eu admiro, e é um exemplo de pessoa que venceu a vergonha, ou que não deixa nem ela aparecer, né? E como eu falei também, de poder ir pra praia, ir pra um clube, e dane-se. Então, vamos nos mirar, vamos nos projetar, né, nesses exemplos aí de pessoas que venceram a pressão social. Também já li, né, o quanto que pessoas que têm uma certa visibilidade social, né, pessoas mais famosas, o quanto que elas sofrem do bullying nas redes sociais, né, dos haters, de mandar mensagem, criticando o corpo, criticando uma foto, como se a pessoa não pudesse aparecer, e ela tá ali, e ela ou não responde, ou responde numa boa, mas não deixa a vergonha limitar a vida dela. Então vamos nos inspirar nesses exemplos. Mas você pode colocar assim, Marta, tá, mas não tem como eu não sentir vergonha do meu corpo, porque o fato de eu estar acima do peso comprova que eu não tenho competência, que eu não tenho disciplina, que eu não tenho força de vontade, que é um descontrole meu, que eu não tô bem. Então não tem como eu entendo,
Mas o que é importante também a gente lembrar é que não é culpa sua. A questão do engordado, tá acima do peso, ela é tão complexa e você pode entender de algumas outras formas que não seja um defeito moral seu. É a última coisa, é um defeito seu, né? Claro, como a gente coloca, tem questões emocionais, comportamentais, como a compulsão, a mania de beliscar, a dificuldade em gerir as emoções, mas isso tudo é culpa sua? Ou tem uma alimentação aí que a gente aprendeu desde muito cedo de forma incorreta, porque as informações estão vindo aí há algumas décadas de forma incorreta, a própria pirâmide alimentar lá, baseada no carboidrato, toda a dinâmica social e familiar que incentiva, né, comer como um refúgio das emoções difíceis. Então, se eu tô triste, vamos aqui, toma um chocolate. Se eu tô nervosa, toma água com açúcar. A pessoa vem pedir desculpas, a gente dá uma caixa de bombom. Então, o tempo todo a comida serve para lidar com as emoções. Então, a gente come errado, porque as informações foram passadas de forma errada para nós, para os nossos pais, para os nossos avós. A gente não tem uma educação emocional, nem na família, nem na escola, então a gente aprende ali a engolir as emoções. O marketing, né, tá ali forte e pra gente se convencer de que margarina é bom, de que o biscoitinho ou o danoninho, ou sei lá o que, é o que faz bem, é a barrinha de cereal. Então, psicologicamente tem um impacto enorme né, porque o marketing não é à toa, ele estuda psicologia, é para entrar aí no seu subconsciente e te fazer se convencer de que está fazendo a melhor opção. E ainda tem as jogadas ali das mensagens que a indústria se apropria, como eu mostrei no meu stories ontem e no domingo, né, com as mensagens enganadoras. Por exemplo, coloca lá no rótulo, não contém açúcar. Aí você fala, poxa, um chocolate que não contém açúcar? Isso pode ser bom, deve ser saudável. Dizem que chocolate amargo até faz bem. E quando você vai olhar nos rótulos, não é que ele não tem açúcar, ele não tem o açúcar, nome formal do açúcar branco de cana, mas aí tem suco concentrado de maçã, ou de uva, ou de cenoura, que é justamente extrair o açúcar ali desses alimentos que são doces por natureza. Então é um extrato ali do açúcar puro da uva. Qual que é a diferença? O açúcar da cana ou o açúcar da uva? É a mesma coisa. Ou então tem algum suposto adoçante que não é bem um adoçante, como o maltitol, que tem o mesmo efeito, mesmo similar, né, o efeito do açúcar no nosso organismo. Então são tantos fatores que estão levando ao sobrepeso, à obesidade, que você não pode se culpar. É importante ter consciência, se responsabilizar pela mudança, se responsabilizar pelo conhecimento, se responsabilizar para ficar atenta, aprender o que é, o que não é um açúcar, nesse modo mais genérico. Não acreditar nessas mensagens ou nessas campanhas fáceis. Açúcar de coco, agora pode. Gente, açúcar é a mesma coisa. Então, é sua responsabilidade tomar uma atitude mais ativa e protagonista da sua vida para poder mudar a sua realidade. Mas se culpar e ter vergonha, não precisa, tá? Então, você está acima do peso, não é sua culpa, não é motivo de vergonha. O importante é você tomar um passo à frente para começar a mudar essa situação. Mas a culpa não vai ser motivadora, a culpa ou a vergonha. E sim, um desejo genuíno aí de mudar e se implicar, se responsabilizar nessa mudança. Aí sim vai ser motivador. E eu tô aqui para te ajudar, trazendo essas informações, trazendo essas reflexões para justamente você colocar ali a mão na massa, não ser passiva, não ser mais vítima aí, seja das suas emoções que você não sabe gerir, seja das informações erradas sobre alimentação, ou vítima aí da força e do conhecimento, das estratégias ali do marketing, da indústria poderosa dos alimentos, e aí você conseguir
mudar essa situação. Então, também não vai adiantar a gente ficar numa posição de alguma forma, revolta e culpar. Culpar meu pai, culpar minha mãe, culpar a indústria alimentícia, culpar... E pronto, aí ficar na revolta, eu não sou culpada, também não preciso fazer nada. E se conformar. Ou então, sentir pena de si mesma e, bom, já tô aqui mesmo, já tenho tal idade, não adianta mais. Não, né? Saber que não é sua culpa, não, por isso não precisa nem pode ter vergonha, mas sair do lugar, né, da vítima e ser protagonista, ser ativa e para poder mudar a situação, porque só você vai poder mudar. A sua história já passou, a indústria alimentícia está aí com força total, usando os conhecimentos do marketing. As informações sobre alimentação estão começando a mudar, né? Tem muita divulgação, tem até um manual, o Guia da Alimentação para o Brasileiro, que é do Ministério da Saúde, que já fala da importância da comida de verdade, de evitar o açúcar, de evitar alimentos industrializados. Então a informação já está mudando, mas é demorada. Você ainda vai pegar aí muito profissional de saúde, muita escola dando informação errada, manchete ou matéria em jornal, revista, até porque eles querem vender, querem dar clique, então tem que trazer ali umas polêmicas, a carne faz mal, pesquisadores descobrem. Quando você vai ler a pesquisa, não é bem assim, né? A pesquisa não tem tanto poder, a pesquisa que foi feita, né? O método que seguiu não tem poder de predizer ali uma causalidade. Então você tem que ser protagonista para você poder se defender dessas situações, se defender com tranquilidade, sem essa revolta, essa briga, que também não faz muito bem, mas conseguir fazer ali boas opções, ter outra postura nas suas decisões, no seu dia a dia. Então é isso, ter consciência, né? Como é que a gente pode mudar essa situação de tanto não ter vergonha, não ficar se culpando, se constrangendo, se limitando em relação a estar com sobrepeso, e até mudar a questão do sobrepeso. Então, primeiro ponto é tomar consciência, né, tanto dessas questões inconscientes, seus conflitos, a sua dinâmica psíquica e emocional que estão afetando aí o seu jeito de se alimentar, como você se relaciona com a comida e com o corpo. Tomar consciência dessas influências externas, como eu te falei, da sua história familiar, da pressão cultural, da indústria alimentícia e do marketing e das informações incorretas sobre a comida. Aprender, então, as novas informações, ter uma mente aberta e de curiosidade para se conhecer, buscar esse autoconhecimento, entender os significados que a comida tem para você, entender como que você lida com as emoções difíceis, a raiva, a frustração, a tristeza, a solidão. Então, se você desconta na comida, como você desconta, como é que você poderia lidar de uma outra forma. Então, entrar nesse processo do autoconhecimento, autodesenvolvimento, que vai impactar e muito a sua relação com a comida e com o seu corpo, e trabalhar o seu perfeccionismo. É um outro ponto aí que é decorrente até do autoconhecimento, autodesenvolvimento, que geralmente ele está presente, como eu falei no início, essa vontade de agradar, essa vontade de estar certa, essa vontade de ser bem vista, ser amada, de ser vista como perfeita, não falhar, porque, gente, é impossível, né? É impossível ser perfeita, agradar todo mundo, ser aprovado o tempo todo. Então, você vai estar fadada a sentir vergonha, a se constranger, até porque muitas vezes do lado de fora as pessoas estão até nos admirando, nos aprovando, nos amando, mas a gente não, porque nós somos, com esse traço do perfeccionismo, nós somos extremamente críticas e exigentes, muito mais do que as outras pessoas. Então, na nossa mente, a gente está indo péssima,
um fracasso e as pessoas não estão nem vendo isso. Não tem aquela história, né, de que o homem nem sabe o que é uma celulite, o que é uma estria, né? O namorado, o marido, nem vê nada e a gente tá ali. Ai, meu Deus, nossa, olha aqui. Ai, que horrível. Ai, não vou ficar pelada. Ai, não vou colocar esse biquíni, não vou, porque vão ver. E aí as pessoas não estão nem vendo, porque eles veem o todo, eles não têm essa crítica, essa reprovação tão grande. Então, né, tá mais 90% na nossa cabeça. Então vamos trabalhar esse perfeccionismo. Você não vai deixar de ser, mas que você possa usar o seu perfeccionismo de uma forma saudável, equilibrada, que na verdade transformar o perfeccionismo, que é algo, vamos dizer assim, ruim ou negativo, que traz consequências negativas, numa busca pela excelência. Você pode ser exigente, pode ser crítica, mas isso é diferente de querer a perfeição. Você pode querer a excelência, aí tudo bem. Então, entrar de cabeça nesse processo aí de trabalhar o seu perfeccionismo para transformá-lo só numa exigência, numa busca pela excelência, pela qualidade e não nessa ilusão impossível de que eu tenho, preciso, posso ser perfeita. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. A Mari tá comentando aqui que é muito real isso. Pois é, essa meu esforço, né, de trazer aqui situações que vocês vivem, que eu já vivi e até hoje preciso estar atenta e me trabalhando, né, que a gente vive no nosso dia a dia, na nossa relação com a gente mesmo. Muitas vezes a gente consegue até emagrecer, consegue desenvolver ali novos hábitos, mas toda essa dinâmica que eu descrevi continua em outros setores da vida, né? Essa coisa da exigência de ser perfeita, de agradar, de atender, e aí quando não atender as expectativas, se culpar, se criticar, se diminuir, aí eu me constranjo, me limito, né? Fico me podando. Então presta atenção, porque mesmo que você consiga emagrecer, muitas vezes você está nessa dinâmica ainda, só transferiu ali, né? Não está mais tanto no corpo, ou a pessoa, acontece muito isso, a mulher, a pessoa consegue emagrecer, mas mesmo assim não consegue se sentir confortável, não consegue se sentir à vontade com o seu corpo, continua se criticando, se reprimindo, não indo pra praia, não colocando um biquíni, não colocando uma roupa mais sensual, porque não tá perfeito, né? Porque nunca vai ser perfeito. Ou porque tem uma gordurinha, ou porque tem uma curva assim assada, ou porque não tem a bunda, ou porque tem o peito grande, ou porque tem o peito pequeno. E aí continua na vergonha, continua no constrangimento. E muitas vezes até engorda de volta, porque emagreceu e não foi aquele deslumbre, aquela perfeição, aquele mar de rosas. E aí fala, pra quê? Então vamos, né? Só tem esse prazer mesmo da comida, volta àquela situação de que a pessoa não consegue usufruir da vida, do seu próprio corpo, das atividades, vai se constrangendo, vai se sentindo desconfortável, insatisfeita, infeliz, vai se isolando, vai focando ali, né? Só em algumas poucas atividades, e quando vê, tá de novo, mesmo magra, tá de novo ali no Netflix e comendo, porque é a única coisa que sobra de divertido ou de possível, de autorizado. E aí muitas vezes volta a engordar, aí volta a justificar no corpo acima do peso, a vergonha, a crítica. Mas você vê que se você não quebrar esse ciclo, mesmo que você consiga meio ali a força para você emagrecer, esse emagrecimento provavelmente não vai ser sustentável, porque ali a base, né, como o seu psiquismo, suas emoções, a forma como você se relaciona com você mesma e com a comida, com o mundo, não mudou. Você continua a mesma. Só mudou ali né? Isso acontece se a gente faz, por exemplo, uma dieta, se força, consegue segurar ali 1 mês, 2, 3 meses, mas não mudou o seu psicológico, não mudou o seu comportamento, sua mentalidade. E aí volta tudo. Por isso que muitas vezes, né, vem um efeito sanfona. Emagrece, engorda, porque você não mudou
o seu interno. Por isso que eu falo, o emagrecimento tem que vir de dentro para fora, de uma transformação ali comportamental, emocional, psíquica, para depois, né, transformar o externo, na verdade, como, né, o comportamento, como você, os seus hábitos, como você age ali no dia a dia, escolhendo os alimentos, fazendo exercício, porque aí vai ser muito mais autêntico e sustentável. Ok? Então, obrigada pela atenção, pela participação, dê o seu joia, sua curtida, para a gente ter um feedback aí, para eu saber que eu estou indo num caminho que está te ajudando. Deixe suas dúvidas, seus comentários ou sugestões aí do que te incomoda, do que é mais difícil para você nesse processo aí de conquistar uma relação mais tranquila com você mesma, com a comida, com o seu corpo, e que o emagrecimento venha de uma forma natural e sustentável, que é o mais importante. Boa noite então, beijos, tchau, até quinta-feira.